Sejam todos bem-vindos ao podcast 50 Bem. Esse daqui é o quilômetro 7 do episódio que a gente vai falar hoje sobre... Vamos falar sobre o quê, Humberto? Vamos falar sobre um grande livro, lançamento, reaja no seu ritmo. Perfeito. Primeiro vou apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Bruno Colontoni. Ele é cardiologista. Se eu pular alguma coisa, você me corrija, tá? Cardiologista, escritor, palestrante, pai e marido. Ele é autor de 2 livros, o livro Reaja, que está aqui com a gente, e o livro Viva a Sua Cura. É youtuber, sonho do meu filho era ser youtuber. Ele é youtuber, ele tem um canal no YouTube chamado Meu Coração Saudável, com mais de 170 mil seguidores, e é presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Esse eu gostei, viu? O nosso podcast de hoje, o tema que a gente definiu, o nome é bem criativo, viu, Humberto? Reaja. Reaja. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, muito bom estar com vocês. Que é isso, e aqui na nossa mesa também, doutor Humberto Passos e doutor Pedro Xavier, que vão me ajudar aqui a conduzir essa entrevista hoje. Meus queridos, primeiro de tudo, o desafio hoje foi grande, hein, Humberto? Foi grande. Testamos aí o nosso coração. O coração já começou sendo testado, porque a gente teve alguns contratempos técnicos, mas a gente conseguiu resolver. Aproveitando isso, não perdendo embalo, eu queria então primeiro agradecer a Agência Bay, que salvou a gente hoje, a Sete Comunicação, Renato, brigadão, ao professor Spers, aqui da Exalc, por ceder o espaço pra gente, a equipe do Conexão Les, Juan, tamo junto, e aí, Cliente Tecnologia. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo de novo, parabéns pelo livro. Obrigado. E vamos falar sobre saúde, né? E esses 2 meninos também, não? Posso começar fazendo pergunta para eles? Manda bala, vai lá. Vou começar fazendo uma pergunta para vocês. É o Arthur e o Davi, né? Então vamos lá, minha pergunta para vocês é a seguinte. O que o seu pai faz que te incentiva a ser mais saudável? Olha... Primeiro que eu acho que ele corre bastante, né? Ele é bastante maratonista e tudo mais. Verdade? É a profissão dele, ser cardiologista. E eu acho que também ajuda bastante que ele incentiva, assim, em casa. Vamos comer melhor, vamos praticar um esporte. Eu pratico bastante futebol. E vocês Gosto obedecem ele. Claro, Pra poder né? ser mais saudável. Mas aí você acha que isso aí é um exemplo pra vocês. Ele é um exemplo pra mim. Que legal. Ele incentiva. Bastante. Não, que bacana. Bruno, agradeço então pela sua presença. Para mim foi um prazer quando o Humberto falou o seu nome, eu fui lá, comecei a pesquisar, comecei a entender um pouco mais. E você tem um livro que é de fácil leitura, tem um objetivo muito claro, que é justamente incentivar as pessoas. Fala um pouquinho para mim, vamos falar um pouquinho do livro, né? O que primeiro te estimulou a começar a escrever esse livro aqui? Pois é, interessante que quando eu estava num processo de psicoterapia em 2022, a minha psicóloga chegou para mim e falou assim, você sabe como ir lá em algum lugar da sua vida e apertar o botão de reset. Aí eu falei para ela assim, olha, eu parei a sessão, escrevi assim... Você acabou de falar o nome do meu novo livro. Aí o tema. E o tema era ao redor do reset. A gente fala, né? Como dar um reset, começar de novo, arrumar a vida. E aí eu comecei a escrever, a pensar sobre isso. Aí um dia um caixinha de pergunta do Instagram perguntou dizer, como mudar de estilo de vida? Era alguma pergunta assim, como ter uma vida saudável? Eu tive um insight, falei, você precisa de 3 objetos, de um espelho, de uma agenda e de um par de tênis. Um espelho para você se ver, uma agenda para você planejar e um par de tênis para você executar. Perfeito. E a partir daí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio mastigando e digerindo esses conceitos. Agenda, e eu comecei a falar, porque tem doenças do espelho, doenças da agenda e doenças do par de tênis. Tem pessoas que têm uma doença que ela não consegue se ver. Tem pessoas que têm uma doença que ela não consegue planejar. Ela tem que se primeiro conhecer. Pelo que eu entendi, Exatamente. A questão do espelho é o autoconhecimento primeiro. É o autoconhecimento Perfeito. Da maneira mais plena possível. Que é desde você saber quem você é, como você está e onde você quer chegar.
Então, e em que lugar geográfico desse mapa da vida você tá? Não é só uma questão... O que você pode querer, o que você não pode querer? O que a vida te habilita a desejar? Porque às vezes você tem sonhos que você talvez não se permita ter. Legal. E talvez alguns desejos você não deveria ter. Uhum. Então, esse autoconhecimento não é só um autoconhecimento na profundidade do eu, mas é também um radar de onde você tá junto com o seu entorno. Seu ambiente. Seu ambiente. É. Então, o espelho vem nisso. E é muito interessante que, conforme eu fui refletindo nisso, nós temos 2 contos brasileiros sobre o espelho. Você tem o espelho do Guimarães Rosa e o espelho do Machado de Assis. E aí você vê que o espelho do Guimarães Rosa parece um trabalho científico. Ele era médico, né? Uhum. É curtinho o conto, parece um trabalho científico. É um cara que entra num banheiro público, vê um espelho, e aí ele começa a falar um pouco. E é interessante que ele delimita. Ele fala assim, que essas observações dele, elas se restringem a espelhos planos. E quando você para pensar, os espelhos que não são planos distorcem a imagem. Nossa, agora foi profundo, hein? Então, Não é correto. só olhar para o espelho, mas é saber... E aí eu falo sobre calibrar o seu espelho no sentido de que como é que você consegue ter uma análise adequada sobre si? Não é só uma questão... Porque, e aí tem eu cito no livro... Eu admiro muito o Fernando Henrique Cardoso, ele escreveu lá os Diários do Presidente. Uhum. E num dos primeiros, os Diários do Presidente são 4 livros desse tamanho, mas ele gravava real time lá em 1994, durante os 8 anos de mandato dele, sobre isso, e depois ele transcreveu. Uhum. Em algum momento no primeiro livro ele fala assim que ele estava muito preocupado, porque a vida de presidente é muito isolada da realidade do cotidiano e todo mundo só fala pra ele coisa boa. E é complicado, porque isso distorce a realidade. Ele falava, eu tentava falar com o jardineiro, tentava falar com o porteiro, para tentar entender se a vida deles na periferia de Brasília estava boa. E aquilo mexeu comigo no sentido de que se você não tomar cuidado, um monte de elogio ou um monte de pessoas que só te paparicam também não te falam a real e não te falam como você tá realmente. Então, não é só você falar, eu quero me conhecer olhando para as pessoas, ou tentando, mas é ter os parâmetros adequados para poder olhar para si e ter essas referências sobre como você está. Então, o espelho do Guimarães Rosa e o do Machado de Assis é interessante, que ele fala muito sobre um personagem que era Alferes, que era um cargo militar da época, e ele vai para um sítio de uma tia. E aí a tia recebe ele tão bem, que pega o espelho mais bonito da casa e põe no quarto dele. Só que acontece uma urgência e vai todo mundo embora e os escravos fogem. E ele fica sozinho no sítio e ele não conseguia se olhar no espelho. Então, para ele conseguir se ver no espelho no sítio, ele vestia a roupa de alferes e tomava café na frente do espelho, vestido de alferes. Que é um problema de ele não conseguir se ver sem aquela roupa, sem aquele cargo e sem aquele... E aí eu falo muito sobre você conseguir se ver nu, realmente, né? Então, essa questão... E a gente, na cardiologia, faz muito check-up. E essa questão do check-up, o que é senão um se olhar no espelho? Aliás, o check-up só faz sentido se você tá a fim de ter um feedback sobre como realmente você está. Porque... E aí é uma outra discussão, mas amplia muito de como é que a gente consegue detectar como essa pessoa realmente está. Será que é só pelos exames de sangue, exames cardiológicos? A gente até tá para publicar um artigo agora que a gente propõe um novo diagnóstico sindrômico chamado Síndrome do Estilo de Vida Ruim, que tem a ver com você detectar um comportamento adoecedor, apesar de não ter doença instalada. Isso é a gente poder proporcionar um espelho para essa pessoa. Então, essa é a doença do espelho. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa comum, que está começando, por exemplo, no esporte, ele consegue sozinho identificar essas situações ou ele precisaria de ajuda de um profissional
ou seria de algum apoio ou alguma ferramenta que ele consiga identificar esses parâmetros para ele poder se autoconhecer? Eu acho que depende. Vai depender muito de quem essa pessoa é, do histórico dela, do background dela. Mas, via de regra, eu acho que a gente consegue avançar pouco na vida sozinho. Boa. Então a gente tem que avançar na vida com os nossos parceiros, com os nossos pares, com os nossos amigos, com as nossas famílias, com o nosso entorno. Eu acredito muito na coletividade nesse contexto. Então, inclusive, uma das questões do espelho é justamente o amigo que te fala a real. Né? Esse é o verdadeiro amigo. Não, e correr em turma é muito melhor, né, É Humberto? muito melhor. Sem dúvida. O Humberto, como que era a frase, Humberto, que você fala de correr junto? Eu acho que a gente tem dois aspectos na corrida. Você tem um aspecto individual, porque a corrida, de certa forma, ela é individual e ao mesmo tempo coletiva, né? Isso. Então, você tem uma mistura do individual com o coletivo que é fundamental para você, né? Interessante isso que o Bruno está trazendo, né? E você chama esse autoconhecimento, mas um autoconhecimento propositivo, né? Não é um autoconhecimento onde você tem a passividade. Eu acho que esse é um fator que modifica a percepção e o que a gente faz com essa percepção, né? E é legal porque você tem o 50 Bem, que é exatamente essa proposta de mudança de estilo de vida, implementar atividade física, principalmente dentro do que você faz a corrida, em qualquer faixa etária, né, Bruno? Não é, Pedro? Eu acho que você implementar e ter a possibilidade de modificar o teu estilo de vida independente da idade que você tem é fundamental. E eu vejo isso no livro do Bruno, exatamente esse olhar muito sistêmico como um todo e trazendo essa possibilidade, principalmente assentado nessas três coisas, né, que eu acho que modifica e faz dessa proposta do livro um livro diferente de todos os livros que eu vejo quando eles tratam de atividade física, que são livros muitas vezes engessados e que não tem essa proposta da singularidade da pessoa, porque quando você coloca que no seu ritmo, eu estou entendendo que existe uma singularidade da pessoa, que eu preciso colocar isso dentro da perspectiva de mudança e de proposta de sustentar isso, porque mudar é uma coisa, sustentar é outra, eu acho que as duas coisas precisam trabalhar juntas. Não, né? não tem dúvida nenhuma. É fundamental e é muito bacana isso. Ô Bruno, fala uma coisa para mim, a corrida em si, como que ela surgiu para você? Quem que foi o incentivo? Vou começar a correr, vou começar... Porque você teve um carro, você era obeso. Era obeso. Eu comecei, era muito obeso? Fala aí, Davizão. Um pouquinho aqui. Vamos lá, conte pra Chega perto, chega perto. Quantos bastidores? Conte esses bastidores. Mas ele já me contou. Ele falou que ele... Mas você lembra do seu pai obeso? Obeso. Não, você lembra, Davi? Não, mas ele era obeso e que a motivação foi começar a emagrecer. Quando ele começou a emagrecer, ele viu uma primeira chance de maratona que ele tinha de fazer. Aí ele foi lá pra emagrecer, mas nossa, foi exagerado. Mas por que ele emagreceu? Foi exagerado. Mas por que ele quis emagrecer? Pra ele Vamos poder, mais a fundo agora na discussão. Vamos mais a fundo na discussão. Por que ele quis emagrecer? pra ele poder correr lá porque era a primeira corrida que ele ia fazer. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que ele quis emagrecer para poder ficar mais saudável e para poder curtir mais vocês. Ah, moleque. Eu acho que é nessa linha. Porque aí a gente pode aproveitar mais os filhos, a gente pode aproveitar mais a vida. Quando o Davizão chegou, eu tinha acabado de passar pelo processo de mudança. A corrida entrou na minha vida, eu tinha uma LER. Então, assim, eu tinha tido uma primeira fase de formação acadêmica e um start na carreira médica de muito sucesso. Então, assim, faculdade pública na graduação, depois Unicamp, e terminando a Unicamp muito bem posicionado em Campinas, trabalhando horrores. Porque, assim, essa questão de disposição, de motivação... Eu estava hoje conversando com uma colega, a gente tem a sorte de ter o prazer de gostar muito do que faz. É muito louco isso.
E às vezes isso incomoda o entorno, mas a gente gosta muito, é muito legal. Porque você fica muito focado também nessa questão da profissão. Exatamente. E aí você acaba deixando de lado outras coisas da vida. E aí, a parte da vida que ficou foi o autocuidado. E aí, quando eu chego em algum momento de 2013 para 2014, eu termino 2013 com uma lesão por esforço repetitivo no ombro muito, muito dura. Tá. Então, assim, precisando tomar anti-inflamatório, graças a Deus que é feriado, então eu não vou trabalhar, posso descansar meu ombro. Porque o ecocardiografista, ele tem uma posição que é muito desajeitada. Eu trabalho muito torto esse braço aqui para poder fazer a imagem. Então, cronicamente, sem fazer musculação, sem fazer alongamento, sem se cuidar... Você não fazia nada? Nada. De atividade física? Nada. Aí, era aquela coisa. Fazia um pouquinho, melhorava a dor, parava. Fazia um pouquinho, melhorava a dor, parava. Mas o fim de 2013 estava muito ruim. Eu viro 2014 acreditando que as férias iam me dar um descanso e não deram. E a LER continuava. E aí no começo de 2014 eu começo a fazer personal trainer em casa para poder melhorar a LER. Não era musculação. Musculação em casa. Fortalecimento com peso livre, uma bola, um tapete, coisa simples. Tá. Fiz. Só que ao final meu personal me levava para correr um pouquinho. Fazer um cardio. Um cardio. Uma volta no quarteirão. Aí começou a virar 2 voltas, vira 3. E aí eu corri 5 km 2 meses depois. Foi aumentando, até que chegou a 5. Quando chegou a 5... É uma vitória, né? Eu falei assim, Pinheiro, você acha que eu consigo correr a São Silvestre? Aí ele falou assim, eu acho. O tema de 2014 virou... A nossa maior Major do Brasil. A Major do Brasil. A Major do Brasil é a São Silvestre. A tema do 2014, eu vou correr a minha primeira São Silvestre. Porque eu achava, aí eu voltando, eu achava lindo porque passava ali na época do Ano Novo, à tarde, né? Então, à tarde se preparando lá pro Ano Novo e tal, você tava com o Globo ligada lá, ia passando os caras e a festa e a superção e tal, e aí eu olhava simbólica, né? E eu achava lindo, mas assim, é um lindo muito distante. Mas eu fui. E aí, quando deu mais ou menos outubro, eu já não melhorava tanto, mas comecei a fazer alguma dieta. A primeira dieta, eu falo que a primeira dieta que eu fiz foi não comer feijoada para poder correr à noite. Nossa Senhora. Mas eu comia lasanha. Entendeu? O que acontece? Parece besteira. As nutris vibram. Pois é, mas parece besteira, mas não é. Porque assim, foi depois de algumas experiências ruins, você ir lá e comer uma feijoada, você não sai a corrida à noite. Você não sabe. Então, o Arthur brinca, né? Quando ele assiste futebol, que ele fala assim, o cara almoçou feijoada, porque o cara não tá jogando bem. Né? E aí, é literal isso, eu parei de comer feijoada. Isso. E parece besteira, mas não é, porque você aprender a abrir mão de um prazer pela oralidade em prol de um objetivo para frente, é um exercício que você vai treinando. Você tem que treinar e ir se acostumando, que é a questão de mudança de hábito. Mudança de hábito, tem que ser sustentável. Então, óbvio que se eu falasse isso para um cardiologista com os exames todos alterados, o meu outro eu cardiológico iria falar, não é o suficiente. Mas não ser o suficiente não significa que não é alguma coisa. Só significa que eu não devo me acomodar nessa primeira mudança. Quando deu mais ou menos outubro, o meu personal falou assim, Bruno, por que você não toma um whey protein para diminuir sua fome? Que não tava... Pra saciar mais. E aí eu procurei a Nutri no hospital. Numa conversa de corrida. E já tava correndo bem, preparando já pra São Silvestre. Então o primeiro objetivo seu, depois, quando você completou 5, eu falei, vou correr em São Silvestre. E aí eu fui para tentar melhorar a minha alimentação para ter um desempenho melhor na São Silvestre. Legal. Outubro de 2014. 2014. Quando eu falo com a Nutri, ela me passa umas dicas de dieta e me passa uns whey protein. Eu emagreci 4 quilos. Só com a dica da Nutri no corredor. Cheguei pra Nutri e falei, emagreci 4 quilos. Eu falei assim, então vai lá no consultório. Sentei com a Nutri e falei, cara, não vou pro consultório. Alguém vai mandar o que eu comer, mandar a minha comida. Não dá. Aí, mas eu fui em respeito a ela, sentei com ela,
E ela ficou 2 horas me explicando. E aí, assim, é muito interessante a questão do espelho. Que você senta com a Nutella e começa a falar, como que é tua alimentação? Como que é teu café da manhã? E você nunca para pra pensar isso? Aí eu comecei a falar, não, eu acordo de manhã, eu faço café. Ela, tá, o que mais? Eu falo com pão de forma. Falo, quantas fatias? Aí você já começa a ficar com vergonha. Você fala, 4. Essa ferrada. Você começa a jogar pra baixo. Aí ela dá uma torcida de olho assim, o que você põe dentro? Ela falou, às vezes eu ponho Nutella. Um doce de leite. E aí, assim, é o suficiente. Você conseguir verbalizar é o suficiente para dar o insight de que tá tudo errado. E aí, eu saí de lá e falei, eu vou tentar seguir a orientação dela em respeito às 2 horas que ela ficou comigo. E aí Mas eu merecia fazer tudo que eu estava fazendo por conta dessa correria que eu tenho, né? Existe um merecimento, né? Que a gente luta com isso, né? Exatamente. Mata, né? Ainda que existem perfis, né, que buscam a recompensa pela alimentação. E eu tinha esse perfil, eu tenho esse perfil. Então, esse cara vai procurar o eu mereço na alimentação. E aí, eu falei, eu vou seguir o que essa Nutri falou. Só que eu passei no supermercado, comprei algumas coisas dentro daquilo que ela me orientou e comecei a fazer. E aí, parecia uma cirurgia bariátrica, porque eu tava correndo, tava fazendo uma restrição alimentar, aí eu perdia peso na balança, me sentia mais motivado, continuava na dieta. Então eu comecei um loop e virou meio que um hiperfoco, sabe? Assim, naqueles legal. 2-3 meses. E aí, é real, eu perdi 26 quilos de outubro, novembro, até janeiro daquele ano. É bastante, hein? Que foi com o ano que nasceu. O Davizão entrou em 2015. E aí, eu corri São Silvestre e falei, cara, eu descobri o que os meus pacientes precisam fazer para mudar. Não, você tocou no ponto fundamental. Eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Que às vezes tem a situação de médicos que recomendam coisas. Se eu não me engano, Pedro, você comentou disso daí no último podcast, né? Do médico recomendar, mas o próprio médico não passa por aquela experiência para saber se aquilo é realmente eficiente ou não. Exatamente, skin in the game, né? Põe a pele em jogo. Vai lá, vai viver. Então, assim, isso muda muito, né? Não, e o próprio paciente, quando vê você passando por essa transformação, ele fala assim, ó, ele sabe o que ele tá falando. Exatamente. E assim, óbvio que agora lá se vão 11 anos, então dentro do meu pool de pacientes, talvez boa parte deles já tenha conhecido o Bruno Magro. Uhum. Mas na época mexeu muito. Sanfona? Não teve. Não, você conseguiu concentrar. Mas o que aconteceu? Em janeiro eu falei, o que eu faço para manter? Então eu falei, eu preciso continuar nessa brincadeira de corrida. Porque eu gosto de correr. Uhum. Lá, voltando um ano antes, então quando eu comecei a correr, compro o relógio, a minha esposa falou assim, visivelmente você gosta de correr. Isso foi muito importante, esse feedback dela para mim, porque eu falo, realmente, parece que eu gosto mesmo, parece que eu achei o negócio legal. E aí, corri a São Silvestre e te motiva. Foi o ano que o Davizão nasceu, então assim, não dava pra beber em casa, não rola grandes provas. 5 e 10 no máximo. 5, 10 treinão, vai lá, sem provas, né, que exigem esforço. Mas eu consegui manter a regularidade em 2015. Quando virou o ano em 2016, a gente tinha mudado de casa. Oi? Não, mais pra frente. Essa parte da história. Aí em 2016, quando eu virei 15 para 16, tava meio vida nova. Mudamos de casa. Tava um esquema da visão, já tava melhorzinho, assim, grandinho. Trocando o guarda-roupa. Aí eu falei, cara, eu vou correr uma maratona. E fui me preparando pra correr. O que passa na cabeça de uma primeira pessoa maratona. pra correr uma maratona, não, Humberto? Eu tô tentando entender. Não, é coisa de louco, né? Coisa de louco. Só deixar uma coisa clara aqui. Temos uma pessoa na mesa que a gente vai ter que puxar pra corrida, tá? Né, Humberto? Pedro. Converter. Pedro já foi nos... Quantos? 7, né? 5. Eu travei minhas costas, tipo, com 1,3 quilômetros. Assim. É mesmo? Não, mas foi uma fatalidade. Mas eu vou contar de forma rápida. Aqui na Exalc, né, na escola, tem uma corrida chamada Corta Mato.
não sei quantos anos já, Rua, que tem essa corrida, mais de 40 anos acho que ela tem. Ela é tradicional. 87, né? Isso. Desde 87. 87, ela é tradicional. Todo legal. primeiro domingo do mês, 8 horas, sai. Isso. legal. E aí, naquela linha que você falou, de uma pessoa puxar a outra, um amigo puxar o outro, um amigo puxou o outro amigo e me aparece Pedro na corrida do corta-mato. Foi bem, hein, Pedrão? Não, então, eu faço outros esportes, né? Então Ele quer justificar. Nós estamos numa conversa de cardiologista, dos meninos ativos e do Gustavo que puxa aí os 50 bem, né? Então, que puxa. Então, Mas todo mundo faz atividade. né? Conte dessa experiência sua do corta-mato. Não, pô, é que aí vocês me colocaram realmente nessa época. Mas assim, então eu faço crossfit, eu tenho outros esportes que eu gosto de fazer, mas eu não tinha... Surfista, né, Pedrão? Surfista de fim de semana, mas eu não era habituado com a corrida. Mas aí, quando eu te falo que é uma fatalidade, de verdade, eu acho que eu conseguiria um pouquinho mais. Mas eu tava com uma dor na lombar. E aí acabou que eu acabei travando no meio do caminhão. Eu vi o Humberto e falei, vou chegar nele. Aí eu acelerei, né? Não tenho know-how, não tenho preparo pra isso. E aí eu cheguei e travei as costas. Aí eu fiquei por lá. Não, e isso é algo muito comum, né? Porque às vezes o pessoal que tá começando fala assim, não, mas ele corre 5. Eu vou correr 5. Mas para correr 5 tem um processo de evolução que não é simples. Para sair de uma São Silvestre, para você ir para uma maratona, como foi esse ciclo seu, Bruno? Foi uma loucura. Ah, meu amigo, ciclo de maratona? E na verdade eu cometi um erro. Que foi ter ido para um ciclo de maratona sem um treinador de corrida. Ah, mas Então, assim, geralmente as pessoas erram no começo, né? E aí eu fui para. Porque eu tinha feito vários 21 ao longo do segundo semestre. Eu já estava num volume grande. Não eram provas. Eu corria de acordo com a disponibilidade, porque estava com um bebê pequeno em casa e tal. Mas final de semana, 18, 20, 21. Quando eu virei o ano, falei, agora, bora. Fui pegando essas planilhas de internet e deu certo, tá? Mas deu certo às custas de... É sofrido. De sangue, suor e lágrimas. É sofrido. Porque assim, não tinha, essa questão de você entender, e aí a maratona me ensina muito isso, o que é uma estratégia de longo prazo. Então você começa você não sabe como que vai terminar 42 nunca. E aí você entender essa estratégia de longo prazo faz com que você consiga entender como é construir essa jornada. Uhum. E você entender um ciclo de maratona é a mesma coisa. É você olhar para a tua vida de agenda, de pessoas, de família, de compromissos, e você ir organizando tudo dentro de um projeto de longo prazo. Então o primeiro ciclo foi muito duro, me machuquei, quase não fui. Mas sempre tem uma jornada do herói no ciclo da maratona. Maratona Internacional de São Paulo. E aí foi... Eu corri essa agora. Foi dura, porque assim, eu acho que foi mal escolhida para uma estreia. Eu larguei 7 horas da manhã com 25 graus. E aí assim, chega lá na USP, cara, 30 graus, 32 graus, aquele sol. Pouca árvore. Castiga. O pessoal caindo com cãibra. Pra mim, era uma cena de terror, Essa assim. prova castiga. E aí... Tem umas assessorias, né? Uhum. E o pessoal da assessoria fica lá com apoio. E assim, passando um perrengue lá na USP, chega. E os caras da assessoria abrindo um coquinha. Coquinha. Mas coquinha pro assessorando dele, né? Não pra mim. Então foi muito duro. Aí é pior que passa à vontade. Mas aí saiu uma prova até que boa, em termos de tempo, inclusive. E aí em 2017, aí eu não sabia se eu corria uma maratona ou não. Mas corri uma, foi legal a brincadeira, acabou. Até que eu leio o livro do Drauzio Varela, Correr. E aí ele fala com muita poesia sobre a relação dele com as provas de 42 quilômetros. Não só com a corrida, mas com a prova de 40, com a maratona. É uma prova que mexe muito com a cabeça, eu acho. E aí, nessa virada de 16 para 17, eu falei assim, eu vou correr a maratona de Nova York. É minha vontade de correr essa prova. E aí, cara, eu fui correr a maratona de Nova York. Na verdade, fui me preparar para a maratona de Nova York. E foi um ano, assim, 2017 foi um dos melhores anos da minha vida em termos de trabalho, uma loucura, fazendo um monte de coisa, trabalho e inspiração. E eu me preparei para a maratona de Nova York, terminei o treino. E aí, quando eu tô com a mala pronta,
eu tenho um diagnóstico de um tumor cerebral no Davi. E ao invés de ir para Nova York, pro aeroporto, eu fui pro Hospital de Câncer Infantil lá em Campinas, o Boldrini. E aí, assim, quando a casa cai, né? Então, assim, teve aquele mês que a casa caiu. Que, assim, leva o Davi, faz a cirurgia, faz o processo e tal. Só que, graças a Deus, foi tudo bem, passou o processo. A gente vai recolhendo os cacos da alma, das emoções. E aí, eu não sabia mais nada da minha vida. Não sabia mais nada. O que vai ser? Não sei se faz sentido correr maratona de novo. Não sei se faz sentido... Mais nada. E eu assisti um filme. Cheguei em casa um dia mais cedo da clínica. Assisti um filme, que ele tava fora, tava sozinho. Chamado 100 Metros. Não sei se vocês já viram esse filme no Netflix. Já ouvi falar, mas não assisti ainda. 100 Metros é o filme de um cara que tem uma esclerose múltipla. Cenas reais. Ué. Aí tem uma esclerose múltipla. E aí alguém chega pra ele e fala assim: você não vai conseguir mais andar 100 metros. Ele falou assim: então eu vou correr um Ironman. Nossa senhora. E aí tem toda uma jornada dele, pessoal, em relação à doença. E tem... Porque assim, é ele querendo correr o Ironman, mas chegando pra infusão com o pessoal... Ele bem, mas o pessoal mal. E aí fica aquela... Então tem aquela questão da dor, da alma, de olhar e falar: será que eu vou chegar aqui? Será que eu vou passar mal? E tem uma jornada dele com o sogro, que era treinador de algum esporte. E aí ele vai meio que pra um retiro, assim, com o sogro numa casa de campo. E vai treinando. E o final do filme era muito emocionante, porque assim, mostra lá ele correndo o Ironman e tal. E o ator chegando no final. E é o contraste do ator e da real, da chegada real do personagem, do tema do filme. O ator, e ele chega com a família. Porque ele é o último a chegar. E pega a família e tal, não sei o que, o pessoal está quase fechando o pórtico. Ele cruza. E aí tem o filme. Isso é emocionante. Aí eu mandei uma mensagem pra Kelly e falei assim: Põe na eu agenda. vou correr a maratona de Nova York e vou levar o Davi comigo. E aí foi isso que nós fizemos. Eu treinei em 2018, fui correr a maratona de Nova York, levei eles comigo. E aí, aí mudou o motivo pelo qual eu corro. O propósito. Porque agora, Você tem toda que ter um vez que eu propósito. corro Que legal, 42 bicho. quilômetros, Muito legal. eu lembro do que eu vivi com o Davi. Que fantástico. E aí, aí mudou o tema. E nisso, quando você fala assim: você teve reganho de peso? Não teve, porque eu consegui achar uma motivação numa outra coisa. Então, maratona pra mim significa... Correr distâncias longas pra mim significa tantas coisas. Tem um texto bíblico que fala muito sobre assim: eu não corro por qualquer coisa. Eu não corro como aqueles que socam o ar. Eu corro porque eu sei onde quero chegar. E eu bato no meu próprio corpo a fim de dizer pra ele o que eu quero. E pra mim, quando eu vou lá e corro 32 quilômetros com 4 blocos de 8, o primeiro bloco a 5h40, o segundo bloco a 5h30, o terceiro bloco a 5h20, o quarto bloco a 5h10, pra mim é eu falando pro meu corpo quem é que manda. Então, tem tão mais significado do que simplesmente ir lá e correr, entendeu? Não, isso é fantástico. E isso mudou. Então, assim, a maratona ganhou um tema na minha vida, que é celebrar todo ano o que aconteceu na minha família. Humberto, não sei nem o que falar agora. Essa, viu? Tirou meu chão. Tirou. Agora, Bruno, vou aproveitar que olha, extraordinária essa construção, e eu acho que isso é que te dá autoridade e autenticidade para falar o que você fala. E então você conhece as dificuldades, você conhece os bastidores. Eu acho que nada dá mais autoridade pra gente do que conhecer os bastidores. E eu acho que só quem conhece pode levar outras pessoas para esse patamar, né? Eu acho isso fundamental, interessante, imprescindível. Mas dentro disso, posso Por tomar favor. o seu lugar aqui? À vontade. Pedro, o que você sugere para uma pessoa
que, por exemplo, está querendo iniciar. Eu vi no teu livro aqui que você coloca muitas coisas interessantes. É um livro extremamente particular, singular, diferente, que foge aí, e extraordinário. O que você sugere para uma pessoa hoje que ouve a tua história, mas que tem a história dela mesmo? Porque nós temos as nossas próprias histórias. Como é que ela pode transformar essa história dela? Não precisa ser correr uma maratona, mas a gente gravou um podcast aqui que nós lançamos o desafio do sofá aos 5 quilômetros. Boa. E eu acho que foi fantástico. Demais, isso. hein? Adorei. Do sofá aos 5 quilômetros. Mas o que você traz de mensagem, aproveitando para a gente fazer um mergulho no teu livro, que eu achei um livro extraordinário. Vou recomendar. Eu vou deixar o você vai link deixar o link na descrição. Eu vou direto. recomendar, é um livro para todo mundo. Já recomendei quando o Bruno falou que estava lançando o livro. É um livro extraordinário. Um tênis no seu ritmo e uma reação, é isso? Isso. O que você recomendaria para essa pessoa, Bruno, a partir da tua expertise, a partir da tua história, que ela é inspiradora para a gente como cardiologista, né, Pedro? Eu acho que traz para a gente um olhar diferente, muitas vezes, do que a gente faz no consultório, que a gente incentiva, mas a gente não tem, muitas vezes, o acompanhamento do dia a dia, não tem exatamente esse know-how. O que você sugere para essa pessoa que quer começar hoje, como é que ela faz? Bruno, existe um caminho, uma jornada? Vou só colocar um adendo que eu falei da última vez, foi isso que você lembrou. Olha só, é muito bacana ouvir isso, porque eu fiz uma colocação da vez passada, eu falei assim, há de se ter uma desassociação entre o médico e a persona, né? Então, e aí você pega toda essa reflexão e tudo isso que você trouxe. Então a gente conhece um monte de catedrático, um monte de acadêmico, professores incríveis e que não tem um estilo de vida saudável e que a gente sabe que a pregação dentro do consultório difere do que o cara faz em casa, né? Em contrapartida, a gente ouve você falando isso e fala, putz, que bacana, é diferente e talvez até a genuidade que você coloca aqui, né? Mais genuíno. É autêntico, né? Autêntico, então... da autoridade. Da A propriedade. palavra motiva, o exemplo arrasta. Exato. Eu vou fazer um parênteses antes de responder o Humberto, até alinhado com o que o Pedro está falando. O Papa da cardiologia no mundo chama Eugene Braunwald, né? Então é quem escreveu, o editor do tratado que todos os cardiologistas estudam, ou em algum momento a gente estudou o Braunwald, tem o livro Braunwald, e aí o Braunwald escreveu um paper, um editorial, sei lá, como viver até os 100 anos, com uns 90. Falei, cara, eu quero ouvir o que o Braunwald tem pra falar sobre isso, porque eu já tava Qual que é a receita? Porque assim, quando a gente pensa fora da caixa, e foi quando eu fui pra medicina do estilo de vida, você começa a ser um pouco crítico do quadradão. Tem uma coisa diferente e as coisas não são tão lineares, nada. A gente em ciência faz aquela tabela 2x2, tenta fazer uma correlação estatística, mas a coisa é mais complexa do que isso. E a gente precisa entender o mundo além da tabela 2x2, além do P. Além do check-up usual. Usual. Né? E aí nisso fui ver. E aí porque quando a gente vai falar de predição de eventos cardiológicos, porque o que me interessa como cardiologista é entender o paciente do check-up e saber qual é a chance dele infartar e como eu reduzo a chance dele infartar. É isso que a gente tem que saber. Só que quando a gente vê os modelos mais tradicionais para tentar avaliar isso, funcionam mal esses scores. Não é que tratar o colesterol não funcione, não é que tratar hipertensão não funcione, é que esses modelos, para poder chegar num diagnóstico e tentar trazer uma perspectiva de predição para saber se esse cara vai infartar ou não, são ruins. E acabou que nos últimos 15 anos... o o principal pilar da cardiologia era só o colesterol. Isso, inclusive, a gente foi muito alvo de crítica. A gente ficou muito centrado Era o único no colesterol. parâmetro que se usava. O único parâmetro que se usava, praticamente. E aí o Braunwald colocou lá os remédios para colesterol de liberação prolongada, os injetáveis. E, putz, meu... Sabe, falta alguma coisa de entender que pro cara viver até 100 anos, ele tá inserido num contexto social, ele tem uma questão emocional, ele tem uma questão de sedentarismo. Mas você fala isso no livro, na Sim. questão dos elementos que são proximais, mediais... E distais. É isso aí. Que é o arco. Esse inclusive é um artigo muito bonito, que ele fala obesidade
no século XXI, além dos fatores de risco tradicionais, porque são as coisas que definem sua vida. Eu sempre cito esse artigo nas aulas e eu falo assim, se o Putin solta uma bomba atômica na Ucrânia, às vezes alguém que tem uma relação econômica dentro da cadeia infarta aqui no Brasil. Sem dúvida. E a gente não controla, é o fator de estalo político. Né? Ou tem uma variação climática que afeta muito frio, aí aumenta a chance de infartar. E isso são questões que a gente precisa ter uma leitura mais ampla e que a gente não tem uma capacidade de predição tão grande. Até pela quantidade de informação que a gente recebe hoje. Você tem trabalho mostrando, por exemplo, eles pegaram um grupo de pacientes e estudaram esses pacientes do ponto de vista social, familiar, trabalho, 1 ano e meio antes de infarto, eles mostraram que quem tinha alguma desordem do ponto de vista de relação social, família, trabalho, o risco é maior. Qualquer outra coisa, eles tiveram, nessa casuística, boa parte desses pacientes que infartaram tinha alguma alteração, né, em relação a algum desses aspectos sociais. E aí não tem remédio de colesterol que segure infarto. Essa é a questão. Se entrar na última diretriz de hipertensão, você vai ver que até poluição sonora eles colocam um quadro menor, um quadro mais discreto, mas isso tem a ver com aquele, por exemplo, efeito daquelas notícias sensacionalistas que a gente vê na televisão? Torce o jornal, sai sangue? Isso! Não sei se foi minha mãe ou foi uma parente que ela foi fazer o exame que você fica o dia inteiro, como que chama? Holter, o mapa. E aí mostrava que tinha um horário que disparava. E aí, o que você faz nesse horário? Tava assistindo aqueles jornais sangrentos. Da tarde. E isso impacta também. Impacta. Então, assim, essa questão da gente olhar além do quadradão e faz com que a gente entenda isso para nós e para o paciente, que é o pele em jogo. Do que o Humberto falou, né? Como conduzir um paciente por a mudança? Alguém que está assistindo o vídeo, como começar a mudar? Então, primeiro ponto, você saber o que você quer. Cara, saber o que você quer chegar já é um avanço gigante. E aí, a gente cita aqui no tópico da agenda, a gente propõe uma ferramenta que é usada em ambiente empresarial, em ambiente de mudança comportamental, em ferramenta de coach, que é o protocolo WOOP. Então, o protocolo WOOP começa com o W, que é o Wish. O que você quer? Desejo. Então, eu chego para o paciente nos nossos programas de mudança multiprofissional. Eu tenho uma televisão assim, menor, não tão bonita quanto essa, menor, e eu pergunto para o paciente e falo assim, o que você quer? E tá aberto lá. Ele fala, e pode falar. Por que você tá aqui? Eu tô aqui porque eu quero emagrecer, eu quero melhorar o exame de sangue. Vamos lá. Essa linha não muda. E aí tem um segundo O, que é o Outcomes. Chama o protocolo WOOP, é W-O-O-P. Então é Wish, segundo é o Outcomes, desfechos, métricas. Então, quais são as métricas que eu vou usar para avaliar se eu tô no caminho para esse desejo? E aí eu estabeleço o prazo. Para os próximos 45 dias, quais são as métricas que eu vou usar? Então eu tenho metas que são SMART, que a gente fala muito, né? Tem que ser específica, mensurável, atingível, relacionada a tempo. E aí eu vou ajudar o paciente nesse processo. E a gente toda rodada, a gente muda os outcomes. Qual que é o próximo? Então, o que você quer? Quero correr 10 km. Então tá bom. Então para correr 10 km a gente vai precisar estar correndo 3 km daqui 45 dias. E a gente vai ajudando o paciente nisso. Bateu a meta, não bateu? Então quando ele senta com a gente e a gente volta para ver, a gente vê se bateu, não bateu, por que não bateu. Define-se micrometas também? Tipo assim, ele tem uma meta maior e aí ele cria micrometas também ou não? O Wish é a meta maior. Tá. Mas dentro de um processo de 6 meses a 1 ano, você faz micrometas. Perfeito. Depois você faz o segundo O, que é obstáculos. Obstáculos a serem enfrentados dentro desse microciclo. E aí ele pontuou o que ele acha. E vale feriado, que vai viajar pra casa da mãe, vai comer férias. Aniversário de criança. Vale tudo. Ou tô com dificuldade na minha rotina, na minha agenda. Quando eu tô muito estressado, tem um projeto aí pela frente que vai me pesar no trabalho. E eventualmente, ao analisar esse O, eu vou ajudar ele a rever os outcomes. Porque não adianta também... o tempo todo reavaliando as metas e métricas para dosar de acordo com a intensidade.
E o último é um plano de ação para superar os obstáculos. Então, o P é plano de ação para superar os obstáculos que eu avaliei que enfrentaria ao chegar nas minhas métricas que eu estabeleci para chegar mais perto do meu wish. Perfeito. Então, é assim que a gente propõe construir a agenda. Eu sei que parece complexo, mas basicamente é você fatiar o tempo. E você, dentro de cada fatiamento do tempo, você vê aquela fatia, o que você conseguiu fazer, por que você não conseguiu fazer, e olhar para a próxima fatia. O que eu quero fazer para a próxima fatia. E que essa meta seja uma meta plausível, não é uma meta inventada da cabeça maluca. E, Bruno, e o ambiente? Porque assim, quando você faz essa recomendação para um paciente, tem um ambiente que ele está envolvido, que provavelmente já é um ambiente que ele está acostumado, que não estava ajudando. Sim. O quanto você orienta que o ambiente dele mude ou que tem que fazer alguma coisa diferente? Vou aproveitar o gancho. As relações sociais precisam mudar ou não, Bruno? Pois é. Então, é isso que eu falo. Perguntas conectadas. Os amigos mudam. Você eu acho que entrou... assim, a conversa precisa mudar, vamos ser práticos, né? A conversa precisa mudar. Você entrou numa seara que eu tenho um conceito que é real. Eu acho que para você viver bem, então 50 bem é viver bem em todos os sentidos, não é só correr, né? Não é só corrida. A proposta é essa. Família, trabalho, filhos, tudo. Espiritualidade. E para você viver bem, a gente precisa saber estabelecer limites para tudo. Então, assim, a gente tem que saber, primeiro, vamos começar de dentro para fora, para você mesmo, para suas vontades, para os seus sonhos, para os seus anseios, para o dinheiro, para o trabalho, para a sua agenda. Então, aí você vai estabelecer limites para os seus filhos, para sua esposa. E o limite para ele não é o limite da educação dele, não. É o limite do impacto aqui. O limite da esposa para o impacto aqui. O limite do trabalho para o impacto aqui. Do colega de trabalho. O limite para o chefe. Então, você vai ampliando essa questão para estabelecer limites. E óbvio que essa jornada não é curta, é óbvio que ela não é rápida, mas é sobre estabelecer limites. Então, quando você está numa jornada que você fala assim, eu não vou mais comer feijoada na hora do almoço. Talvez, na hora do almoço, seja o momento áureo de confraternização da sua empresa. Ou almoço de feijoada de família. Como é que você vai estabelecer esse limite? O que isso significa para você? Como é que a gente vai dosar isso daí para que seja plausível, execuível, aí tem que ter o equilíbrio. A pessoa tem que entender que às vezes ela pode estar abrindo mão disso por um tempo, mas a maior parte do tempo ela tem que estar se controlando. Exatamente. Né? Não, tranquilo. E então, assim, essa questão de você conseguir estabelecer limites é fundamental para você fazer um trabalho de produção de vida, que é o que faz diferença. Então, assim, como que eu produzo saúde? Como que eu construo saúde nessa jornada? Tem que estabelecer limite. Não, muito bacana. A gente está com um tempo restrito, né? Por causa das questões técnicas que a gente sofreu. Bruno, fale um pouquinho da corrida que você está promovendo para o livro. Só dia 1 de junho, corrida, treinão, reaja no seu ritmo. Sei lá na Lagoa do Taquaral, em Campinas, vai ser muito legal. Faço questão de estar lá. Vai ser um prazer, eles estão todos convidados. Os meninos estarão lá correndo. Vai estar lá, camisetinha. A saída é de uma padaria, não é? Tem lá na Gotaquaral tem uma padaria, um trailer. Olha, bem a saída, não é pra ela comer pastel. É largada, porque aqui eu tenho a mania do pastel, né? Mas pra mim o foco aí no caso da corrida é ir na padaria depois comer um pãozinho de queijo. Cara, é uma delícia, é um lugar muito agradável. Estaremos lá. E a gente vai estar com a tenda montada e toda a estrutura. E aí a gente vai largar lá da lagoa, cada um vai fazer o seu ritmo. Então vai ter gente que vai fazer uma largada... vai correr 5K, vai ter gente que vai correr 2,5, que por dentro tem a caminhada, eu vi que tem a caminhada. Então assim, a gente vai fazer a gente já faz os treinões assim, tá? Perfeito. Você vai lá, faz quanto você quer, do jeito que você quer. O importante é a gente estar junto e vai ser muito legal. Lá no Instagram tem o link de inscrição. Eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da inscrição para o pessoal. Queridos, uma palavra final, Humberto, uma palavra final. Recomendo
compre o livro do Bruno, é para todo mundo, é para mim, é para você, e eu recomendo que você compre, é um livro espetacular. Eu quero ouvir do Bruno aí qual que é a recomendação que ele deixa pra gente aqui, pra gente seguir. Então, tá mais do que recomendado, né, a compra do livro, que é um livro que vai servir para todo mundo, para todas as idades, e para os 50 bem. Pronto. Linguagem fácil. Pedrão? É sempre um prazer e um aprendizado estar com vocês. E, Brunão, vou tentar. Eu vou na sua corrida e eu vou tentar melhorar o meu 1.3 km nela. O desafio está proposto, então agora nosso objetivo vai ser a corrida com o Pedrão. Palavra final que pode tudo mudar aí. Eu gostei de estar aqui. Gostou? Aí. Então a gente vai repetir. Asmei estar aqui. Fantástico. Curti a sua história também, viu? Fiquei muito emocionado. Não, e eu vou dar um conselho. Agende vocês dois para correr com seu pai uma maratona um dia. Quando vocês forem mais velhos. Eu ia correr com ele. Eu corri com meu filho. Só que não deu certo porque com a minha idade não podia. Pode se inscrever ainda. Aí Mas vai chegar. Pedro também não pode. Mas vai chegar um momento. Eu corri com meu filho uma maratona. Que todo o legal. processo de ciclo de treinamento com o filho não tem palavras. Que legal. Bruno, muito obrigado. Obrigado Peço desculpa você, por cara. qualquer Imagina, coisa. tamo junto Aí aí. haverá outro convite. Com certeza ser um absoluta. prazer. Foi um prazerzaço ter vocês por aqui. Muito obrigado os dois. Pedrão, obrigado. Humberto. Lê, obrigado. Valeu, Juan, galera. obrigado. Pessoal, não esquece então, no canal, siga o 50 Bem, clica lá no sininho para seguir, para receber notificação. E em breve a gente vai ter mais conteúdo sobre isso. Valeu, um abraço!